Hello people, hi students, hi everybody, how do you do? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, hoje veremos a página 23 do volume 2. Vamos dar um pulinho para a página 23, volume 2. Vamos avançar um pouco nos assuntos. Vamos avançar no livro para chegarmos aqui no Present Perfect. Olha só, já começa com uma questão, diz assim: Pay attention to this sentence from the email. Both of them are in the present perfect. Can you complete the sentence about the use of verb tense? Então, o que ele está querendo aqui? Preste atenção nas frases do e-mail. Ambas estão no present perfect, no presente perfeito. Você pode completar as frases sobre o uso desse tempo verbal? Então, vamos dar aqui duas frases, vamos ler. I haven't written to you in a long time. It has been a dream come true. Ele quer que nós escolhamos uma dessas opções para completar adequadamente as frases sobre o uso do present perfect, ok? Então, a primeira diz assim: For actions that started, finished in the past, but are still ongoing. E a segunda, for actions that happened in the past at an specified time, but have an effect in the present, future. Então vamos analisar as duas frases e conferir aqui as respostas. A primeira diz assim: I haven't written to you in a long time. Ele quer saber se as frases começaram ou terminaram no passado, ou se elas têm um efeito no presente ou no futuro. Então, como podemos ver aqui, elas começaram no passado. I have written to you in a long time. Eu não escrevo para você há muito tempo. E elas têm um efeito no presente. It has been a dream come true. Isso é um sonho que se tornou realidade. Ok? Tá aí as respostas para vocês. E aqui nós temos dois exemplos de frases no present perfect. She's studied English for 10 years. I've just received a call from the university. Eu acabei de receber uma chamada da universidade, uma ligação da universidade. E aqui nós temos uma pequena tabela com a estrutura do present perfect. Vamos ver aqui, na forma afirmativa. Você terá subject plus have or has plus verb in the past participle. Example: I have already graduated from high school. Eu já me formei no ensino médio. Ou seja, você tem aqui o sujeito, o verbo auxiliar have e o verbo principal no passado particípio, graduated, ok? Forma negativa. A estrutura é subject plus haven't ou hasn't, que são as formas negativas do verbo to have, que é o auxiliar do present perfect, plus verb in the past participle, mais o verbo no passado particípio. Exemplo aqui, Mary hasn't applied for a passport yet. A Mary não solicitou o passaporte ainda. Forma interrogativa. Aqui você
vai começar com o verbo auxiliar a frase. Você terá have ou has plus subject plus verb in the past participle. Example: have you ever been abroad? Any time in your life? Então, na forma interrogativa, você começa a frase com o auxiliar, em seguida vem o sujeito e em seguida o verbo principal no passado particípio. Ok? Então essa é a estrutura para as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos em frente. E aqui nós temos uma pequena caixa de texto dizendo o seguinte, ó. For list of the past participle of irregular verbs, see page 36. Então, na página 36, nós poderemos conferir a lista dos verbos irregulares, ok? Para podermos fazer o present perfect, já que a estrutura dele pede que os verbos estejam no passado particípio. E aqui temos uma segunda questão. Diz assim, ó, look at some other examples taken from the email you read and analyzing them. Então, olhe alguns outros exemplos tirados do e-mail que você já leu e analisou. Aí diz assim: as soon as receive my employment authorization card, I went to the Social Security office. I finally got my green card. A outra diz assim: I've learned that the most important document you can have is your birth certificate. I have to written to you in a long time. E aqui os comentários. In this sentence, the actions were concluded at a specific time in the past. In this sentence, what happened is connected with the present. Nesses exemplos, as frases, as ações foram completadas, concluídas em um tempo específico no passado. Já nessas frases, o que aconteceu está conectado com o presente. Ok? Então aqui o assunto está muito resumido, não está muito claro, por isso eu separei o material para vocês conferirem e entenderem melhor este assunto, ok? Vamos ao material. Let's go. Vamos ler juntos para entendermos melhor o que é o Present Perfect. Diz assim: o presente perfeito é marcado pela forma sujeito mais have ou has mais verbo principal no particípio passado mais complemento. Exemplo: Susan has been to England. Susan esteve na Inglaterra. O presente perfeito pode ser usado para indicar número 1, ações que começaram no passado e continuam até o presente. Exemplo: She has worked at hospital since April. Ela tem trabalhado no hospital desde abril. Ou seja, a ação começou no passado e continua até o presente. I have exercised at the gym lately. Eu tenho exercitado na academia ultimamente. They have organized their wedding. Eles têm organizado o casamento. Ok? Então, ações que começaram no passado
e continuam no presente, nós vamos falar delas usando o Present Perfect. Number 2. Ações que ocorreram em um tempo não determinado, indefinido no passado. Ou seja, eu quero falar de coisas que aconteceram sem dizer quando elas aconteceram. Para fazer isso eu utilizo o Present Perfect. Exemplo aqui, ó. I have been to USA. Eu estive nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo quando foi que eu estive, ok? Então eu utilizo o Present Perfect. She has traveled to England. Ela viajou para a Inglaterra. Ela viajou, não está dizendo quando que ela viajou, alright? You have made a delicious apple pie. Você faz uma torta de maçã deliciosa. Também não está dizendo quando a torta foi feita. Número 3. Ações que acabaram de acontecer. Você também utiliza o Present Perfect. Vamos ver os exemplos, ó. They have just left. Eles acabaram de sair. Acabou de acontecer o fato, eles acabaram de sair. Saíram agorinha. Jane has just made the lunch. A Jane acabou de preparar o almoço. I have just done the dishes. Eu acabei de lavar a louça. Done the dishes. Ao pé da letra seria pratos, mas traduzindo vai ficar a louça, ok? Para as frases negativas, basta acrescentar o not após have ou has. E nas frases interrogativas, basta colocar o have ou has no início da frase, ok? Vamos ver como é que fica isso aqui, ó, numa tabela. Então, a negativa, você tem I haven't. É a forma abreviada, e a forma normal você tem I have not. Ou seja, só acrescentou o not depois do have. Aí você vai poder dizer, fazer a forma negativa, ok? You have not, he has not, she has not, it has not, we have not, you have not, they have not. Percebam que a conjugação do verbo to have tem que estar na ponta da língua de vocês, ok? Para podermos utilizar o Present Perfect. E a interrogativa? Basta você começar com o verbo to have no início da frase. Coloca o verbo to have no início da frase e no final o ponto de interrogação, alright? Ou seja, I have vai ficar have I. You have you. He has he. She has she. It has it. E assim sucessivamente. Ok? Então, olha só, exemplos aqui, ó. She hasn't organized the house. Ela não organizou a casa. É uma frase negativa. They haven't painted their house yet. Eles ainda não pintaram a casa deles. Has she called Susan? Ela ligou para Susan. Has he watched lots of movies? Ele assistiu a muitos filmes. Ok? Então você tem aí o tempo verbal do Present Perfect explicado, comentado para vocês, ok? Pratiquem, exercitem, treinem a conjugação do verbo to have e vocês não terão nenhuma dificuldade para utilizar esse tempo verbal e resolver as questões, alright? Continuar aqui, quarta questão. Unscramble the words and form a sentence with the present perfect.
desembaralhe as palavras e forme frases com o Present Perfect. Letra A. Her car already Susan wash. Então temos palavras soltas, dela, carro, já, Susan, que é o nome da pessoa, wash, o verbo lavar. Então, pessoal, para resolver uma situação dessa aqui, uma questão, temos que lembrar qual é a estrutura do Present Perfect. E aqui diz assim: primeiro nós temos o sujeito, depois o verbo auxiliar, que pode ser have ou has, dependendo do sujeito, dependendo do pronome, ok? Para isso temos que saber a conjugação do verbo to have, tem que estar na ponta da língua. E em seguida temos o main verb, o verbo principal, e depois o complemento da frase no past participle. O verbo tem que estar no passado particípio, ok? E depois o complemento, certo? Então, olha, quem é o sujeito aqui? Susan. Então, ela vai começar a frase. Quem é o verbo auxiliar do Present Perfect? É o has. Para Susan, ela vai ser has, ok? Então, para saber se é have ou has, eu tenho que analisar quem é o sujeito. Para Susan, Susan é ela, e ela é she, e para she é has, ok? Então, Susan tem already já, olha, já. O verbo principal ele tem que estar no passado particípio, então não posso mantê-lo no presente. Wash eu tenho que transformar para washed. Lavar, lavou, ok? Susan tem lavado, tem já lavado dela carro, o carro dela. Aí, resumindo tudo, vai ficar: Susan já lavou o carro dela. Letra B. Work Brad and Carol together. Olha só, vamos localizar o sujeito. Work é o verbo, together, juntos, e aqui Brad and Carol são os personagens, são os sujeitos, sujeito composto da oração. Então começa com eles, Brad and Carol. O auxiliar agora vai ser have. Por que have? Porque eu estou falando deles, do Brad and Carol. Substituindo pelo pronome pessoal vai ficar deles. E deles em inglês é they. E para they a conjugação é have. Então, Brad and Carol have. O verbo work vai para o passado particípio, worked, certo? Together, aí vai ficar Brad and Carol trabalharam juntos, certo? Letra C. Canada travel to already Tammy. Canada, o país, travel, viajar, to, para, already, já. Tammy é o personagem, o sujeito da oração. Então, começo com ela. Tammy. Qual vai ser o verbo auxiliar? Have ou has? Has. Porque Tammy é ela, certo? E ela em inglês é she. E para o she, a forma do verbo ter é has. She has. Tammy has. Already, já. O travel, que é o viajar, que é o verbo principal, vai para o passado particípio. Viajado, to Canada, para o país Canadá. Então, Tammy has already traveled to Canada. A Tammy já viajou para o Canadá. Por enquanto é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.